Tá dizendo aqui que você vai ser. Ela já foi embora. Ela saiu. Jéssica, você tá aí ainda? Tá, então tá. É porque tava falando aqui que você ia ser tirada da sala porque, não sei, por algum motivo do além. Acho que não aceitou a gravação, é por isso. Mas já tá gravando aqui. É. Aí, às vezes, ele expulsa a pessoa da sala e depois a pessoa volta. Mas, enfim, já tá gravando. Sim, Lu, de novo, desculpa. Essa cal hidratado, no caso, é eficiente para comprar, para matar aqueles bichos, tipo escargot, ou esse tipo Olha, de... eu acredito que sim, mas pela incompatibilidade de viver num pH elevado. Entendi. Esses animais, eles são muito sensíveis à mudança de pH. Inclusive, alguns peixes, né? Eles são extremamente sensíveis a isso. Se você aumenta o pH ou diminui muito o pH, então eles acabam não conseguindo viver nesse ambiente. Então, eles acabam morrendo por conta disso. Entendi. Obrigado, professora. Gente, alguém mais tem alguma dúvida, alguma colocação? Pergunta: alguém começou a fazer o trabalho? Alguém tem dúvida com relação ao trabalho? Esse silêncio é porque ninguém começou ou porque ninguém tem dúvida? Eu não comecei e por isso que não tenho dúvida ainda. Beleza, justo, justo. Eu recomendo. Hoje eu vou parar a aula em torno de umas 9h15, mais ou menos. E aí eu vou deixar esse restantezinho de aula para vocês olharem o trabalho, escolherem a situação, problema que vocês vão trabalhar, tá? E começar a fazer as continhas que a gente viu nas outras aulas. Qualquer dúvida, eu vou ficar disponível até as 22, tá bom? Eu devo parar a aula em torno de umas 9h15, mais ou menos. E aí eu deixo o restantezinho da aula para vocês fazerem. Combinado, gente? Assim, ninguém pode reclamar que não está tendo tempo. Beleza. Acho que se ninguém falou, então tá todo mundo de acordo. Quem não tiver de acordo, por favor, se pronuncie. Todos conseguem ver minha tela? Sim, ótimo. Obrigada. Então vamos lá, né? Só relembrando um pouquinho da aula passada, que a gente viu todo o tratamento da água, né? Um tratamento convencional. A gente viu que no momento que a água chega à estação de tratamento de água, ela passa por uma ajuste de pH, se necessário, e também, se necessário, a gente pode colocar um agente oxidante para a remoção da matéria orgânica. Além disso, né, o ajuste do pH, a gente também pode fazer, como eu estava falando um pouquinho mais cedo, quando a gente tem o excesso de metais na água. Geralmente, esse excesso de metais é o excesso de cálcio e de magnésio que confere à água uma dureza elevada. Essa dureza é muito ruim para quem vai utilizar a água. Além disso, ela também pode promover problemas como o entupimento da tubulação e tudo mais. E aí, para a gente fazer a remoção, a gente eleva o pH e aí todo aquele metal ele vai se precipitar. Passou por essa fase preliminar, né, de, digamos, entre aspas, um pré-tratamento, que não é chamado de pré-tratamento. Passa pela calha partial. Na calha partial, a gente coloca o coagulante. O coagulante, de maneira geral, aqui no Brasil, a gente usa muito sulfato de alumínio, sulfato ferroso, além de outros polímeros, que são coagulantes orgânicos utilizados para fazer, né, o auxílio da coagulação. Aqui em Santo Antônio a gente usa um polímero também.
Saindo da coagulação, que é muito rapidinho, demora só alguns segundos, que é a mistura, a homogeneização daquele produto químico na massa d'água, né? A gente já aproveita o ressalto e já coloca o coagulante. Saiu da calha partial, já entra no canal de água floculada e, por consequência, no floculador. O floculador vai ser aquela parte da estação de tratamento de água que vai promover a formação dos flocos. Então, a gente precisa fazer com que essa água se movimente, mas com uma velocidade controlada, porque se os choques forem muito efetivos, ou sejam muito fortes, a gente pode promover a quebra do floco. E a gente não quer que haja quebra do floco. A gente quer que o floco ele se forme bem formado, para que quando chegar lá no sedimentador, no decantador, né, ele consiga sedimentar. E aí a gente chega justamente no nosso próximo processo, que é o processo de sedimentação do floco. O floco sedimenta e a água decanta, ok? Quando aquele floco ele sedimenta, então forma um lodo no fundo do decantador e volta e meia o operador da estação de tratamento de água precisa da descarga do sedimentador. O que é a descarga do sedimentador? É a remoção daquele excesso de lodo que fica acumulado no fundo. No sedimentador, a gente pode e deve promover a sedimentação. Não pode ter sedimentação no floculador, porque se tiver sedimentação no floculador, a gente diminui o volume. Se a gente diminui o volume, né, a gente também diminui a área. Diminuindo a área, a gente diminui, quer dizer, a gente aumenta a velocidade, ou seja, diminui o tempo com que a água vai ficar no floculador. E isso é o que a gente chama de curto-circuito. Não pode ter curto-circuito na estação de tratamento de água, ou seja, a água não pode passar menos tempo do que ela deveria passar, porque senão o processo de tratamento, ele não é feito de forma adequada, ele não é efetivo, tá? Passando pelo floculador, decantador, a água, quando ela sai do decantador, ela já sai com uma turbidez adequada para a distribuição. No entanto, para garantia, as estações de tratamento de água ainda promovem mais um tratamento, né, mais uma etapa do tratamento, que é a filtração. Essa filtração ela pode ser em camada dupla ou em camada simples. A camada simples é onde a gente tem apenas uma camada de areia, que é o mais comum e o mais barato, e a camada dupla, que é a areia com antracite, que é o carvão ativado. O que que acontece? A areia, vocês sabem que ela tem pouco sítio de adsorção, né? Então, o que que acontece? Os micro-organismos, eles começam a nascer ali, ao redor do grão de areia e formam uma coisa chamada biofilme. É esse biofilme que vai promover o tratamento da água, que vai fazer com que haja retenção de qualquer impureza que não tenha sido removida lá na sedimentação. Então, a água passa pelo filtro. O filtro, ele precisa ser, de tempos em tempos, lavado. A gente tem dois tipos de fluxo no filtro. Pode ser fluxo ascendente ou fluxo descendente. O fluxo descendente é o mais visto, né? Porque ele é muito mais simples, ele não precisa ter um filtro fechado. Na estação de tratamento de água, que tem o filtro de fluxo ascendente, ou seja, a água vai de baixo para cima, o filtro ele precisa ser completamente fechado, certo? Passou pelo filtro, então vai para o tanque de contato. Lá no tanque de contato é onde ocorre o processo de desinfecção. O que é o processo de desinfecção? Foi o que eu estava comentando aqui com o Lucas no início da aula. É o processo de esterilização da água, ou seja, a gente vai remover qualquer tipo de micro-organismo que porventura tenha passado. E aí a gente vai utilizar um agente oxidante para isso, um agente desinfectante. Aqui no Brasil, os agentes mais utilizados são o cloro, né, e o ozônio. O cloro ele ainda é muito mais utilizado do que o ozônio, porque o cloro, apesar de tudo, ele ainda é mais seguro de fazer a utilização do que o ozônio e muito mais barato.
Além disso, o Ministério da Saúde, a portaria 2914, afirma o seguinte, que a gente precisa ainda deixar cloro remanescente na tubulação, de em torno de 0,2 miligramas por litro, para que faça a desinfecção secundária, ou seja, no momento que a gente distribui a água, o cloro ainda precisa estar agindo. Porque em qualquer coisa que possa acontecer na distribuição, principalmente em questões de... esqueci o nome, gente. Muito bem, Carolina. Parabéns. Lembra aí, gente. Por favor, me ajuda com isso. Contaminação. Pronto, foi essa a palavra. Qualquer problema de contaminação que ocorra ao longo da distribuição, o cloro ele pode atuar e aí, então, acabar esterilizando a água ao longo dessa distribuição, certo? O ozônio, ele não consegue fazer isso. O ozônio, ele é muito mais volátil do que o cloro, tá? Aí a gente tem outras fontes de desinfecção, como, por exemplo, a iodação, o permanganato de potássio. E, gente, permanganato de potássio é a coisa mais bonitinha, ele é laranja. Ele parece mertiolate, eu acho, sei lá. Funciona muito. Ele é muito lindinho, mas é perigoso que é uma maravilha. Mistura de ozônio e peróxido de hidrogênio, fazendo uma espécie de boa, íon ferrato, e o ácido peracético. Esse daqui também é super perigoso de verdade. Aí a gente também pode utilizar os agentes físicos, né, que é a radiação solar, a radiação V e a radiação gama. Todos eles funcionam como desinfectantes, só que, de novo, eles não promovem a desinfecção secundária, tá? O que é que se recomenda? A utilização da radiação solar ou radiação V para reduzir a quantidade de micro-organismos que tem no esgoto e não na estação de tratamento de água. Para a gente encontrar o melhor desinfectante, então, a gente precisa que esse desinfectante tenha uma ação rápida, ou seja, eu não posso esperar 20 anos lá no tanque de contato. O tanque de contato, ele tem uma passagem de alguns minutos, ele é muito rápido. E logo depois já tem a liberação daquela água para a distribuição ou então para algum tipo de reservatório no meio da rede. Não pode ser tóxico, ou seja, ele não pode promover algum tipo de toxicidade para o ser humano. Ele deve apenas promover a desinfecção daqueles micro-organismos, que são bactérias, ovos de leucistos, fungos e tudo mais. Voltando aqui para a ação rápida, tem um motivo muito importante pelo qual ele precisa ter uma ação rápida. Alguém pode me falar, por favor? Hein, gente? Tem 14 pessoas aqui. 15 agora. Alguém pode me falar? Opa, 16 pessoas. Então, alguém, por favor, pode me falar por que que o desinfectante ele precisa ter uma ação rápida? Vamos lá, gente? Por que que o desinfectante precisa ter uma ação rápida? Por que que ele não pode ser mais lento? É porque ela vai ser disposta rapidamente para o cliente, no caso. Não. Por exemplo, uma estação de tratamento de água que funciona 24 horas por dia. Às vezes ele pode estar produzindo a água 8 horas da noite, você só vai
sei lá, 10 horas da noite, você vai utilizar só no outro dia de manhã, umas 7 horas, 8. Então, não é por isso. Seria porque a velocidade da desinfecção tem que ser maior do que a velocidade de proliferação de fungos e bactérias? Não, não. Porque em teoria já tem muito pouco. Se fez uma boa sedimentação, uma boa filtração, então aqui você já não tem quase nada. É mais por segurança do que necessariamente para você controlar algum tipo de proliferação. Além disso, todos os tanques de contato eles são vedados, fechados, tem apenas alguns tipos de saída para evitar aglomeração, né, e possível explosão lá do cloro, mas não tem radiação solar, quer dizer, não tem luz solar, então não vai ter a proliferação de algas. Ainda mais. Todo mundo tá vendo essa tela do Word? Vocês conseguem ver a tela do Word, gente? Eu tô. Tá vendo sim, professor. Beleza. Seguinte. O tempo de detenção hidráulica, o TDH, vai ser igual a vazão dividido pelo volume. Olhem bem, se eu aumento o meu TDH para o mesmo volume, o que acontece? O volume, gente, ele está diretamente relacionado à área. Vocês sabem que o volume vai ser a área superficial vezes a altura. Isso daqui que é o volume, certo? Se eu diminuo o meu TDH, obviamente que eu vou diminuir a minha área superficial. Eu vou diminuir também a minha altura. Não, perdão, é o contrário. É a vazão, quer dizer, o volume dividido pela vazão. Se eu aumento o meu TDH, eu também vou aumentar o meu volume. Se eu aumento o meu volume, significa que eu vou aumentar a área superficial e a altura. Se o meu tempo de detenção hidráulica for menor, então significa que o meu volume também vai ser menor. Ou seja, menor a área requerida. Menor vai ser as dimensões do meu tanque. Se eu tenho um TDAH de umas 20 horas, meu tanque deve ser estupendo. Deve ser aquele tanque monumental. Tipo uma obra, não sei, uma obra nazista, talvez, né? Porque eles tinham ondas de ser acima de qualquer coisa, né? Então deve ser algo nessa proporção. O TDAH, ele vai influenciar diretamente no tamanho de todas os meus processos. Vai influenciar no tamanho do meu filtro, vai influenciar no tamanho do meu decantador, vai influenciar no tamanho do meu floculador.
Por exemplo, quem já foi à estação de tratamento de água daqui de Santo Antônio de Jesus, sabe que os decantadores são pequenininhos. São muito pequenininhos. Os de Salvador é de perder de vista. São gigantescos. Obviamente que a vazão muda, né? Mas o volume aqui, ou seja, dimensão, entenda volume por dimensão de tanque, vai ser diretamente proporcional ao TDAH. Se eu tenho um desinfectante que necessita. Gente, eu fiz caquinha. Tá. Se eu tenho um desinfectante que necessita de um tempo muito alto para poder funcionar, então haja dinheiro para poder fazer um tanque monumental. Todo mundo entendeu? Ficou claro, gente? Eu vou assumir que sim. Beleza, obrigado, Anderson. Não pode ser tóxico, ou seja, não pode oferecer nenhum tipo de problema para nós. Custo razoável, óbvio. Disponibilidade, porque não adianta nada eu ter um desinfectante excelente e não ter disponibilidade na região. E aí o custo de transporte não compensar. Segurança, esse é um dos grandes problemas pelo qual a gente não utiliza também o ozônio. Deve realizar a desinfecção secundária, ou seja, ele deve permanecer na rede. O ozônio, ele não promove isso. Então, para você utilizar o ozônio, você tem que ter muita segurança na sua distribuição. E a gente já sabe que aqui a gente não tem segurança nenhuma na distribuição. E fácil detecção. Óbvio, porque em caso de acidente ou qualquer outra coisa. Além disso, tem outro motivo pelo qual a fácil detecção ela é importante. O Ministério da Saúde, na portaria 2914, fala que o desinfectante ele precisa realizar a desinfecção secundária e o cloro ele precisa estar numa concentração de no mínimo, ou no máximo, no mínimo, 0,2 miligramas por litro. Então, a Embasa, no nosso caso a Embasa, né, ou em qualquer outro caso a concessionária, ela precisa fazer a análise de cloro para saber se está tendo desinfecção secundária ou não. Se por um acaso os pontos que ela for observar não der desinfecção secundária e alguém falar alguma coisa para o Ministério Público, a Embasa pode pagar aí grandes multas. Então, sempre que vocês não observarem cloro, tenham cuidado, tá? A gente sempre precisa observar a dosagem. A dosagem, como é que a gente faz essa dosagem? A gente faz essa dosagem a partir de um jar teste, que é aquele mesmo jar teste que eu mostrei para vocês lá na coagulação. A gente faz lá a dosagem de várias concentrações de cloro para verificar qual que é a mais eficiente e a que promove desinfecção secundária. Caso não se conheça, não se tenha a condição de fazer o jar teste, para não passar muita vergonha, diz que vai utilizar 1 miligrama por litro. E aí resolve bastante coisa, tá? Não, como é que eu posso dizer?
não fecha o seu problema, mas ajuda bastante, certo? E agora a gente pensa no reservatório. Toda cidade tem um reservatório. Toda. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês. Que eu estava falando que a Embasa, a concessionária, né, precisa fazer análise de cloro. Só que não é só cloro que ela faz análise. Ela faz análise de cor, turbidez, de cloro, de micro-organismos, enfim, ela faz uma série de análises e para cada tamanho de estação de tratamento de água e para cada cidade, tamanho de cidade, ela tem um cronograma de análise e de monitoramento. Eu vou mandar aqui para vocês um PDF. Por favor, deem uma olhadinha nisso, quem puder. Olhem aqui. Eu sei que está um pouquinho pequeno, mas vamos tentar aqui fazer um pouquinho de esforço. Por exemplo, observem que aqui tem vários parâmetros, olhem. Antimônio, arsênio, bário, cádmio, chumbo, cianeto, e assim lá vai, tem uma série de coisas. Então, por exemplo, para microcistinas, que é um tipo de cianobactéria, né? Ela vai ver aqui qual que é o limite máximo que ela pode encontrar, que é um volume de alguma coisa aí que eu esqueci o nome. Valor máximo permitido. Por exemplo, aqui, cor, se ela for, que ela vai fazer cor, né? Ela deve. Se o manancial for superficial, ela deve fazer uma análise de cor a cada 2 horas. No caso de Santo Antônio de Jesus, que está em torno de 100 mil habitantes, então vai fazer uma análise para cada 5 mil habitantes. E a frequência será mensal no sistema de distribuição. Turbidez. Manancial superficial vai fazer uma análise na saída do tratamento a cada 2 horas também. Eu acho que foi Lara que me perguntou: ai, Carol, e se por um acaso a estação de tratamento de água ela não conseguir atingir aos parâmetros que a portaria ela preconiza, né? O que que faz? Aí eu falei para ela: olha, a estação de tratamento de água não vai liberar essa água, certo? E também ela sabe o que está acontecendo. Nada que aconteça ali dentro da estação de tratamento de água vai ser uma surpresa, porque a cada 2 horas eles fazem análise. Olha aqui, análise de cor, análise de cloro, análise de dióxido de cloro, de cloramina, de turbidez, de pH, de gosto e sabor. De gosto e sabor é a mesma coisa, né? Gosto e odor. De cianotoxinas, eles devem fazer, segundo a portaria. Produtos secundários da desinfecção, eles precisam, são obrigados a fazer também. E qualquer outro parâmetro, por exemplo, chumbo, cádmio e tudo mais, eles vão também fazer. Aqui tem toda a frequência, tanto na saída do tratamento, quanto no sistema de distribuição. E aqui tem também, ó, coliformes, saída de tratamento, eles vão fazer a cada 2 amostras semanais. E são obrigados a fazerem isso. A análise de coliforme total, ou de E. coli, né, demora pelo menos 4 dias para ficar pronto. 6 dias para E. coli. Eu falo isso porque eu já fiz análise de E. coli. Demora 6 dias. Aí você fazer 2 vezes por semana é um trabalhão. Então, aqui,
Nesse PDF vocês conseguem encontrar, além de todos os critérios, também a frequência de análise. Dúvidas? Lara, eu acho que Lara ainda está por aqui. Ficou mais claro aquela pergunta que você me fez na semana passada? Ótimo. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela, gente? Acho que consegue. Falando agora sobre reservatório. O reservatório está presente em toda cidade. Toda. Aonde vocês forem, vocês vão encontrar um reservatório. Aí eu pergunto a vocês, e cadê o reservatório de Santo Antônio de Jesus? Fica lá mesmo na estação de tratamento. Fica mesmo, Anderson, fica lá. Nem sempre é possível fazer isso, tá? Aqui em Santo Antônio a gente tem um relevo que nos permite isso. Mas lá em Cruz das Almas, por exemplo, o reservatório, acho que Cruz das Almas e Mangabeiras também, o reservatório fica na entrada da cidade. E é um reservatório parecido com esse. É um reservatório suspenso. Por que eles fazem? O que a gente faz logo o reservatório suspenso? Né? É para que a partir deste reservatório a gente consiga fazer toda a distribuição por gravidade. Além disso, o tamanho do reservatório, a cota do reservatório, tudo isso deve ser calculado de forma que na distribuição a gente não ultrapasse a pressão máxima do sistema. Nem a pressão máxima e nem a pressão mínima. Se eu não me engano, a pressão máxima é de 10 MCA, metros de coluna d'água. Então, o reservatório, ele vai ser composto por 3 seções, que é o volume útil. O que é o volume útil? É o volume que a gente utiliza para guardar a água que a gente vai consumir no nosso dia a dia. A gente tem o volume de combate a incêndio e temos ainda um volume de emergência. E daí a gente consegue, né, fazer o nosso reservatório. Esse volume de combate a incêndio, cada cidade vai ter uma quantidade de volume, né, necessária para isso. Aí vai depender da população que vai ser abastecida e também das normas do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiro muda, acho que de estado para estado. Eu não sei como é as normas do Corpo de Bombeiro daqui de Santo Antônio ou daqui da Bahia. Honestamente, eu não sei. Eu não encontrei ainda nada disponível na internet com relação a isso. E esse volume de emergência, ele gira em torno de 10% do volume útil. Então, vamos lá. Quando o reservatório ele é muito grande, ou seja, quando ele tem um volume superior a 500 metros cúbicos, que é um senhor reservatório, o ideal é que a gente divida este volume em 2, tá? A gente tenha um reservatório apoiado ou enterrado, junto com o sistema motor-bomba e um reservatório suspenso. A autonomia desse tipo de reservatório gira em torno de 30 minutos, ou seja, a cada 30 minutos a bomba liga, basicamente isso. E os valores mais utilizados para fazer a reserva suspensa é entre 10% a 20% do volume total. Ou seja, qual que é este volume total? Vai ser o volume útil mais volume de combate a incêndio mais o volume de emergência. Como é que a gente faz para determinar o tamanho de um reservatório?
Puxa, é uma tarefa e tanta. Afinal de contas, vocês sabem, né, imagino que vocês saibam, que o consumo de água varia ao longo do dia, tendo seus picos pela manhã, entre 6 e 8 horas, e à tarde, no finalzinho da tarde, entre 5 e 8 horas, que é quando as pessoas estão ou saindo de casa, se arrumando, saindo de casa para ir trabalhar, ou ir para a escola, seja lá o que for, ou chegando do trabalho, da escola e tudo mais. Também a gente tem um mini pico lá em torno do meio-dia, que é o horário que a maioria das pessoas estão almoçando. Principalmente cidade pequena, né, que todo mundo vai para casa almoçar. Então a gente tem aí um pico maior de consumo por volta do meio-dia. E aí, como é que a gente faz isso? Sabendo que o consumo, ele não é constante, ele varia ao longo do dia e ele é quase inexistente à noite. Para a gente fazer, né, o reservatório domiciliar é muito fácil. A gente supõe 150 litros por pessoa, multiplica pela quantidade de pessoas, por exemplo, aqui em casa são 4 pessoas, 150 vezes 4, e a gente assume uma autonomia de 2 dias. A norma preconiza entre 1 e 3 dias. Como aqui em Santo Antônio a gente tem aí um histórico de falta d'água muito recorrente, então a gente utiliza aí 2 dias. No caso daqui de casa, 4 pessoas, 150 por pessoa, 150 litros por pessoa, vezes 2, e aí a gente consegue encontrar o tamanho do reservatório, né? Só que para uma cidade, pensa aqui no caso de Santo Antônio de Jesus, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, em torno de 100 litros por pessoa, uma autonomia de 2 dias. Façam aí as contas. Vai dar um valor a perder de vista. Haja tanque. Imaginem aí a quantidade. Não dá? É inviável. Mesmo porque, em algum ponto do dia, a estação de tratamento de água, ela vai funcionar e vai reabastecer aquele reservatório. E aí, gente, como é que vocês sabem, como é que vocês imaginam, né, que a gente faça isso? Em pessoas, me ajudem, porque eu já estou ficando com a garganta seca de tanto que eu tô falando. Hein, gente? Esse povo tá acordado ainda? Tá todo mundo acompanhando a aula, pelo amor de Deus? Eu tô falando aqui sozinha. Não me deixem falando só, não, por favor. Obrigada, Larissa. Obrigada, Elaine. Lara, Vitória, Rafael, Lucas, muito obrigada. Vocês ainda estão. Por que, Vitória? Vamos lá, responda aí. Tá bom, então vamos lá. Seguinte. Vejam que isso daí, fazer o cálculo do volume de reservação, não é uma tarefa assim tão simples quanto a gente imagina. É simples a gente avaliar o volume de reservação de uma casa, de uma estação de tratamento de água, que sufoco, né? Vejam que aqui eu trouxe uma equação senoide. Essa equação senoide, de maneira geral,
certo? Ela vai representar o consumo de água ao longo do dia. E daí, para a gente avaliar, né, qual que é a capacidade do nosso reservatório, basta a gente integrar essa funçãozinha senoide e a gente encontra a capacidade do tanque. Integrando, né, pensando que a estação de tratamento de água, ela não funciona 24 horas por dia, então a gente integra lá os tempos que ela vai ficar sem reservação, ou sem alimentação, né? Só que daí, gente, poxa, imagina você ter que ficar integrando o negócio o tempo todo. Eu acredito, na verdade, eu consigo até apostar que a maioria de vocês já esqueceu como é que se faz uma integral. Estou certo ou estou errada? Que bom que eu estou certa. Mas eu aposto que se vocês errada, você lembra, Lara? Você sabe integrar? Integrar por partes, por substituição. Saudade daquela época, eu também sinto, Lara. Era uma época fácil, né, na vida? Vou nem comentar. Ótimo. Mas brincadeira à parte, né? Eu espero que você esteja, quer dizer, tá, né? Talvez não, você não esteja brincando, esteja falando sério. Só que daí alguém já fez isso, né? E já calculou aqui a capacidade mínima do reservatório, né? A capacidade do reservatório vai depender do volume diário consumido. Que bom, gente, que bom. Fico muito feliz que vocês adoravam. Só que mesmo assim, a norma, a NBR 12217 de 1994, é uma norma antiga, tá? Quem quiser fazer por este método, fique à vontade. Mas a norma, ela conseguiu simplificar ainda mais, gente. Olha que delícia. A norma, ela disse o seguinte, que a gente precisa avaliar o dia de maior consumo naquela cidade. Olha só que interessante. Qual que é o dia de maior consumo daqui em Santo Antônio? Daqui de Santo Antônio? Quer dizer, esse ano nem tanto, né? Mas nos anos anteriores, o dia de maior consumo era o dia 24, por volta das 6, 8, até umas 10 horas da noite, quando as pessoas estavam se arrumando para ir para a festa. Esse era o dia, com certeza, de maior consumo. A gente não vai ter isso esse ano, não sei se fico muito feliz ou muito triste, né? Mas a gente precisa identificar esse dia de maior consumo e aí o nosso reservatório, ele deve ter uma capacidade igual ou maior do que 1/3 do dia de maior consumo, levando em consideração que a gente está acrescentando o K1 e o K2 nesse caso, certo? Isso para a adução contínua. Se vocês forem perguntar não, né? Se vocês forem olhar lá a norma, ela também traz um espacinho lá falando sobre a adução não contínua. O que é que a gente faz? A gente pega esse volume, esse dia de maior consumo, né? A gente pega esse volume, multiplica pelo tempo que a estação de tratamento de água ela fica sem trabalhar, certo? E daí a gente encontra um outro volume. Aí este outro volume a gente dimensiona 1/3 deste volume. Vocês entenderam?
Aí, deste valor, deste 1/3, a gente ainda precisa crescer 15%, de 10% a 15%, para as eventuais emergências, para a demanda de emergência. Dúvida, gente? Ops. Alguém tem dúvida nisso daqui? Acho que não. Então vamos lá. O que a gente precisa ter de cuidado quando a gente avalia, quando a gente dimensiona, quando a gente observa um local onde a gente vai alocar o nosso reservatório, tá? A gente precisa observar que a gente não pode ter longos tempos de detenção, porque aquela água, gente, tem cloro, né? E o cloro, ele pode vir a atacar o concreto. E ataca, o que pode diminuir o tempo de vida daquele reservatório, certo? Não pode ter longos tempos de detenção hidráulica, isso porque a gente pode favorecer o crescimento de bactérias, além de favorecer também o processo de nitrificação. O que é a nitrificação? É a formação de nitrito, nitrato dentro dessa água. O nitrato é super tóxico, muito tóxico mesmo. Apesar de que eu nunca vi assim ninguém reclamando da presença do fenômeno de nitrificação nos reservatórios, mesmo porque aquela água ela já vai estar bem tratada, mas a gente pode ter o crescimento de bactéria e aquele cloro secundário, né, que se mantém na rede, ele pode não vir fazer o seu trabalho do jeito que ele deveria. E a gente acabar bebendo, consumindo a água contaminada. Então, muito cuidado com isso. Então, existe uma linha muito tênue entre a maior capacidade do reservatório e longos tempos de detenção. Possibilidade de aparecimento de zona de estagnação. Aí aqui vem, né, muito do critério de vocês, do critério não, da capacidade de vocês de fazer uma execução excelente. Por que isso? Porque a água, vocês todos sabem que a água, né, não sobe ladeira e ela tem locais de passagem preferencial. Quando é que isso acontece? Quando você tem problemas de execução. Às vezes você tem um lado maior do que o outro, ele está desnivelado. Então, aí você pode ter o aparecimento de zonas de estagnação. Ou seja, você vai provocar um curto-circuito no seu reservatório. A água vai passar menos tempo do que ela deveria. No reservatório não é bem um problema, mas ao longo do tempo, aquela água por muito tempo armazenada pode vir a causar um problema, tá? E também diminuir a concentração de cloro. Localização das tubulações de entrada e saída. Olhem só, a tubulação de entrada, ela deve ficar na parte superior do reservatório. E a tubulação de saída, ela deve ficar na parte inferior do reservatório. Só que a gente vai ter 3 tubulações. Geralmente a gente tem 2, mas a rigor a gente deveria ter 3. Uma tubulação de emergência que fica ali no talo, literalmente, do nosso reservatório. Fica rente ao concreto. A gente vai ter outra tubulação, que é aquela tubulação de incêndio, que ela fica um pouquinho mais em cima. E a tubulação de saída para abastecimento de água, que fica um pouquinho mais em cima. Por quê? Porque a água que é reservada para o abastecimento de água, ela tem um volume especial para aquilo. Acabou aquele volume, acabou a água. Tem a água, tem a tubulação de incêndio, né, contra incêndio,
que você vai ter aquele volume de água especial para aquele tipo de demanda e a demanda de emergência. O tanque, ele não pode ter luz solar. Gente, se quebrar a tampa, se não tem manutenção, isso é um inferno. Porque começa a proliferar um monte de bactéria, um monte de alga. Aí fica aquele negócio, aquele limo, aquele negócio verde maravilhoso, assim, no reservatório. Então, por favor, observem na casa de vocês para ver se o reservatório está bem fechado. Além disso, né, além desse problema, o reservatório aberto, ele ainda pode ser ali um foco de mosquito da dengue. Esses dias a dengue está super em baixa, ninguém está comentando sobre a dengue e tudo mais, mas a dengue é um problema sério. E também, né, a própria bactéria, as próprias algas, elas podem acabar deteriorando o concreto. Quando a gente pensa, quando a gente sai, gente, façam o dimensionamento do reservatório, tá? Para o trabalho também, acho que vai ser aí um bom exercício para vocês. Todos ouviram, né? Pelo amor de Deus. Quando a gente sai do reservatório e a gente vai para a distribuição, a gente basicamente tem 2 tipos de canalização. O primeiro tipo é o principal, que é o condutor tronco, a gente chama ele de condutor tronco. Canalização mestre, eu nunca vi ninguém chamando desse jeito, eu só vejo as pessoas se referindo a isso, né, como condutor tronco. Ou canalização tronco também. Vai ter um diâmetro bem maior e abastece a canalização secundária. Na canalização, no condutor tronco, a gente não tem nenhum tipo de engate de economias, ou seja, de hidrômetro, tá? Na canalização tronco, a gente tem um macromedidor, ou seja, a gente tem um medidor grandão que vai ver quanto de água que está saindo do reservatório. Só isso. Ninguém pode fazer ligação. Micromedidor na tubulação tronco, impossível, não tem, não dá, não pode, certo? Só pode ter ligação no condutor tronco quando a gente tem algum consumidor singular. Ou seja, quando a gente pensa lá na Natulab, por exemplo, possivelmente um condutor tronco vai até lá. Aí você pode ter algum tipo de ligação, por exemplo, um shopping também, alguma coisa assim. Mas economias pequenas, por exemplo, a minha casa ou a casa de vocês, não pode. Porque geralmente aqui a pressão ela é muito maior, tá? E a tubulação secundária vai ter um diâmetro menor e abastece diretamente os postos de consumo, ou seja, as economias, as casas, os hidrômetros, tá? Basicamente, a gente tem 3 tipos de disposição de canalização. O primeiro é chamado de ramificado. O segundo é malhado. Sempre quando eu penso em uma disposição do tipo em malha, eu penso em Cruz das Almas. Para quem já foi a Cruz das Almas, para quem conhece a cidade. Pedro, boa noite, você chegou cedo hoje.
Cruz das Almas é exatamente assim, todo em quarteirão. E a mista é quando a gente tem tanto ramificada quanto malhada em uma mesma cidade, que eu acredito ser o caso de Santo Antônio de Jesus. Eu acho que aqui em Santo Antônio, ela é mais ramificada do que malhada. Eu tenho essa sensação, pelo menos das ruas que eu conheço. Boa noite, professora. Pedro, como é que você tá? Chegou cedo hoje, não é? Eu estou bem, a senhora. Tá ótimo, graças a Deus. Para vocês fazerem esse tipo de disposição, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o mapa da cidade, com todas as ruas. E aí vocês conseguem fazer o traçado da sua rede. Primeira coisa que se faz é isso, o traçado da rede. Aí depois que a gente tem o traçado da rede, aí a gente coloca o nosso condutor tronco. Olhem só. Quando a gente pensa nas velocidades, porque o Pedro já saiu, gente, vê se pode. Ele chegou, deu oi, sim. Cheguei e caiu fora. Quem aguenta? A velocidade, assim como a pressão, ela é também determinada por norma, certo? Isso porque a velocidade ela está diretamente relacionada com a segurança, a durabilidade da rede, o custo de operação de implantação. Quando a gente tem a menor velocidade, a gente vai ter uma durabilidade maior, mas também a gente tem maior depósito de sedimentos. Não pode ter depósito de sedimento na minha rede, porque se a gente tem depósito de sedimento, esse sedimento ele pode incrustar e com o passar do tempo ele pode vir a obstruir toda a minha tubulação. A durabilidade, né, ela tem a ver com o atrito da água com a parede da tubulação. Quanto maior o atrito, né, maior a possibilidade de você ter algum tipo de problema. Mas aí, ó, a durabilidade, ela diminui, quanto maior o atrito. Quando a gente pensa em velocidade, quanto maior a velocidade, poxa, a gente sabe que tem aquela fórmula da continuidade, que é igual a V vezes A. Ou seja, a vazão é igual a velocidade vezes a área. Para a mesma vazão, quanto maior a velocidade, maior vai ser... Não, perdão. Menor o diâmetro? Isso, menor o diâmetro, verdade. Então, menor o custo de implantação. Mas a gente tem uma perda de carga maior. E a perda de carga, ela envolve maiores custos, como bombeamento, reservatório, manutenção. Porque se a gente tem uma grande perda de carga, então significa que a gente não consegue abastecer toda a cidade. Então, a velocidade recomendada por norma deve variar entre 0,6 até 3,5 metros por segundo. Tá? Olha só. O diâmetro mínimo que a gente usa para as tubulações de água, né, depende da perda de carga, da vazão disponível e o diâmetro mínimo recomendável para as tubulações secundárias é de 50 milímetros. Vejam bem aqui nessa figura. No melhor dos casos, né, a gente vai ter o gap aqui, que é a galeria de águas pluviais,
que está bem aqui no centro. Aí, se vocês observarem nas laterais, em marrom, né, a gente vai ter a rede coletora de esgoto, e em azulzinho, do lado, quer dizer, abaixo, né, do pavimento aqui da calçada, a gente tem a rede de distribuição de água. Vejam que essa rede de distribuição de água, ela não é central. Ela passa em duas vias, tanto na direita quanto na esquerda. Observem também, por favor, não façam essa besteira na vida de vocês, caso vocês forem fazer, né, o dimensionamento disso em algum momento da vida de vocês. A água, a tubulação de água, ela deve sempre vir acima da tubulação de esgoto. E a tubulação de esgoto, ela não deve ser a mesma de coleta de água pluvial. Aqui no Brasil, por norma, a gente tem o separador absoluto, ou seja, o que é isso? A gente tem, vocês estudaram isso, né, lá na lista de exercício, a gente vai ter uma tubulação apenas para coleta de água pluvial, uma tubulação separada apenas para a coleta de esgoto. Não mistura as duas, jamais, nunca na vida. Além disso, a água nunca vem embaixo de esgoto. A água sempre acima de esgoto. Porque se a tubulação de esgoto vier a estourar, ter algum problema, alguma danificação, não contamina a água potável. Por gravidade, a água, caso tenha algum tipo de problema aqui na tubulação de esgoto, ela vai para baixo e não para cima, né? Dúvida, gente? Aqui vocês conseguem ver a grelha para a captação de água, de chuva. E aqui, acima ainda, tá? Da tubulação de água, a gente tem a passagem de tubulação, tipo de energia, caso tenha alguma tubulação, um fio enterrado, passagem de internet, fio de internet e tudo mais. Então, fica tudo aqui em cima da água. Gente, aí, foi até uma pergunta que eu fiz um tempo atrás, quando eu estava lá na Inglaterra, né? Eu perguntei para o pessoal, porque, por exemplo, imaginem o caso de Cachoeira e São Félix, são cidades históricas. Para refazer toda a drenagem, toda a parte de coleta de esgoto, distribuição de água nessas cidades que elas são históricas, que até o pavimento, que até a calçada é tombada, é muito difícil. Na Europa também, esse tipo de serviços são serviços antiquíssimos, lá do século XIX, 200 anos atrás que isso começou lá. E aí, como é que se faz isso? Então, lá eles tiveram um transtorno muito grande. Tem algumas regiões, as regiões mais antigas das cidades, né, que eles precisaram acolchombrar tudo. Por exemplo, ao invés de ter duas distribuições de água, uma na direita e outra na esquerda, faz uma central, para não destruir a calçada, por exemplo, o pavimento, né? Só destrói essa parte daqui de cima. Tem região lá que eles tiveram que fazer as coisas tudo superficial, porque era tombado, não podia. Então tem um problema bem grande assim, nessas cidades. E aí, gente? Para verificação de pressão, velocidade e tudo mais, existe um programinha que eu não vou ensinar vocês, porque senão a gente vai passar até o resto da disciplina só olhando isso, que ele é chamado de EPANET. Super recomendo vocês baixem o EPANET e tentem utilizar o EPANET. Não vou cobrar isso, tá? No trabalho, mas observem, olhem, vejam. Eu uso o EPANET, assim, bem mais ou menos. Tiveram alguns alunos no semestre retrasado
que eles conseguem utilizar bem legal o EPANET. Então, vale super a pena vocês darem uma olhada. Até para soluções pequenas, de um condomínio, o EPANET, ele já resolve toda a situação. Ele dá pontos de retorno, ponto onde a velocidade ela não está atendendo a norma, onde a pressão não atende a norma. Então, é bem legal o EPANET. Recomendo de verdade. E aí, gente? Tá. Seguinte. A gente tem a distribuição. Como é que a gente faz a distribuição em malha? A distribuição em malha, de todas, é a mais fácil. A distribuição em malha, o quê? Perdão, ramificada é mais fácil. Em malha é mais difícil. Porque em malha, a gente deve ficar fazendo as interações até que a gente tenha um resíduo menor que 5%. Já que na distribuição ramificada, ela é muito mais fácil. Como é que a gente faz? A gente começa do final da rede para o reservatório. A gente sempre vai de trás para frente. E aí a gente vai enumerando. Olha aqui. O último, ele é chamado de 1. Aqui a gente tem um entroncamento, então, 2, 3. Aí a gente começa de novo do final para o início. 4, 5, 6. Aí a junção do 6 com o 3 vai ser o 7. E aí a gente tem uma coisa muito importante chamada de vazão em marcha. O que é a vazão em marcha? A vazão em marcha é a vazão por cada metro de rede. Ou seja, vai ser a vazão total que chega lá, dividido pelo comprimento da rede. E daí, a gente tem este exercício. Quem puder, por favor, faça, porque é um exercício muito interessante, tá? Deixa eu ver como é que eu posso explicar aqui para vocês. Certo. Aqui... Aqui vocês vão fazer... Aqui já está tudo enumerado. Vocês vão rever essa enumeração, certo? Veja que tem aqui, ó, os trechos, tudo certinho, o comprimento de cada trecho, a cota de jusante e a cota de montante. A vazão RB, ou seja, a vazão do reservatório até o primeiro entroncamento, a gente tem que vai ser igual ao Q2, que é 40 litros por segundo, e o C de mini do PVC é igual a 140. E aí, olha, vocês conseguem verificar a vazão, vocês conseguem verificar a perda de carga por trecho, vocês podem calcular, fazer os cálculos por cota piezométrica, os cálculos de pressão, certo? E a vazão neste trecho, mais a vazão nesse trecho, o somatório de todas as vazões vai dar a vazão que sai do reservatório. Eu não vou cobrar esse exercício, mas, por favor, tentem fazer. Alguém tem dúvida? Então, não. Beleza. Tá. Então, vamos começar aqui a concepção da rede de esgoto. Vejam só o que a gente já fez.
a gente já viu o tratamento, a gente já viu a adução de água, o tratamento da água, a reservação da água e a distribuição. Chegou na casa do cliente, chegou na casa do consumidor. Agora vai se fazer o contrário. O consumidor, obviamente, ele vai consumir a água e essa água, ela vai ser processada, vai perder qualidade e ele vai precisar descartar. Ele vai descartar onde? Aí a gente tem duas opções. No lugar onde a rede coletora de esgoto não chega, então a gente vai ter que lançar mão daquelas soluções individuais que a gente já estudou. Agora, vamos pensar que nessa casa chega a rede coletora de esgoto. Então, o carinha que consumiu a água vai disponibilizar esse esgoto, né, essa água já consumida, cuja a qualidade já foi embora, vai despejar essa água na rede coletora de esgoto, e daí, então, a gente vai carregar essa água até uma estação de tratamento de esgoto e vai dispor essa água em algum lugar. Agora, a gente vai estudar justamente essa concepção da rede coletora de esgoto. Como é que isso funciona para sair da casa da pessoa até a estação de tratamento de esgoto? Vamos descobrir isso agorinha. Eu tinha falado para vocês que aqui no Brasil, por norma, a gente tem o sistema separador totalitário. O que é isso? Basicamente, a gente tem uma rede coletora de esgoto e uma rede coletora de águas pluviais. Os dois não se misturam, pelo amor de Deus. Misturar água de chuva com esgoto se configura um crime, tá? Mas antigamente isso era perfeitamente normal e aceitável. Pergunta: por que não é mais aceitável o sistema combinado, ou seja, água pluvial com água residuária? Tem um monte de justificativa. Vamos lá, gente? Professor, uma das principais é o custo, né? Porque a água pluvial, se ela for junto com a água de esgoto, vai precisar ser tratada também. Aí aumenta o volume de água tratada. Sim, de esgoto a ser tratado, né? Além disso, Isso. E o se custo for o contrário... Oi? também Perdão. aumenta o custo pelo aumento do diâmetro da tubulação, né? Porque vai ser um volume bem maior. Você entendeu? Oi, foi Breno que estava falando. Oi, Breno. Não foi Breno, A gente? senhora repete para mim, por favor? Eu não ouvi o final, não. Tá, o que eu tava falando foi o seguinte, você falou do custo, né? Aí eu tava complementando, não é só o custo na ética que aumenta, mas o custo também na captação, porque o volume, na verdade nem é o volume, né? O tamanho do seu coletor também vai ser muito maior. E quanto maior é o tamanho do coletor, mais caro é você fazer a construção dessa rede coletora de esgoto. Você entendeu, Bruno? Compreendi, agora eu compreendi, professor. Pronto, prossiga aí sua linha de raciocínio. Eu ia falar da parte ambiental, né? Porque se for o contrário, como geralmente ocorre aqui em São Antônio, em alguns locais da cidade, a rede pluvial deságua diretamente no rio.
o que ocorre que vai poluir, né? Os Perfeito. córregos. Exatamente isso. A gente tem o problema ambiental quando você não tem o tratamento da água pluvial, né? E também tem um aumento muito grande do custo. Então, só isso daí já desanima qualquer pessoa. Antigamente, se pensava o seguinte, Breno, é que a água pluvial ela seria o suficiente para fazer a diluição. Obviamente, todo mundo sabia que não, né? Mas, para tentar empurrar o problema com a barriga, dizia que a água pluvial ela conseguiria diluir o esgoto, que é uma mentira gigantesca. Além disso, tem outro problema. Acontece aqui em Santo Antônio, assim, o tempo todo. Isso aí até tema, se alguém quiser, né? Tema de TCC, um tema muito bom. Vamos lá, gente? Mais um? Eu tenho certeza absoluta que alguém já passou por algum lugar e tava seco. Tava tudo seco, assim, não tinha chovido. E tava um mau cheiro de esgoto tenebroso. Verdade, pessoal. Naquela rua do Americanas mesmo ali, é pancada esse cheiro. Pois é. Então, isso daí, a questão do mau cheiro, também é um problema, assim, muito agravante. Aí, o que que as pessoas fazem? Tampam a boca de lobo. Ó que maravilha. E aí, quando vem qualquer chuvinha, alaga a cidade. Então, por todos esses motivos que a gente já falou aqui, é que o sistema combinado, ele não é interessante. Porque, a princípio, ele pode ser até mais barato que o sistema separador. Mas, ao longo do tempo, ele traz muito mais transtornos do que economias. E é uma economia porca danada, né? Diga-se de passagem. Então, aqui no Brasil, por favor, não façam isso. Eu não me lembro quem foi que me falou assim, professora, me ajude aqui, eu tô com um trabalho aí para fazer, e aí o dono me pediu para fazer esse dimensionamento da casa junto com o tratamento de esgoto também. Eu falei, legal, pelo menos o cara pensou no tratamento de esgoto, né? Aí ele falou assim, só que o problema é que o lugar é muito pequeno. E vocês sabem que não pode ter nenhum tipo de sumidouro perto de fundação, né? Porque é uma fonte de água, uma fonte de umidade. Fonte de umidade perto de fundação não combina, não fica legal. E aí ele falou, olha, não tem como eu fazer esse sumidouro, só tem como eu fazer o tanque séptico porque ele é completamente fechado. E aí, do tanque séptico, eu vou jogar na rede de coletora de esgoto. Pode? Falei, olha, por sua conta e risco, pode, mas real, não pode. Porque a água que sai do tanque séptico sai com fedor tenebroso. Aí você vai fazer isso, o cara pode levar uma multa depois. Aí a vizinhança vai começar a reclamar porque vai começar a feder. Aí ele olhou assim, verdade, e agora? O que é que eu faço? Eu olhei para a cara da pessoa. Você não é engenheiro? Você resolve. Então, esses problemas vocês vão encontrar o tempo todo como engenheiros. E o ideal é o seguinte, é que com o tempo, né, vocês consigam se sair disso. Se eu não me engano, essa casa que ele estava me falando, né, esse prédio comercial, sei lá o que que era,
era bem próximo do centro de Santo Antônio, ou seja, aqui você não tem muita área. E, de fato, não tem como fazer isso. Então, a prefeitura, quer dizer, não só a prefeitura, né, mas a Embasa, que parte dessa culpa é da Embasa também, já teria que ter aumentado a rede coletora de esgoto. Para vocês terem uma noção, apenas 25% de Santo Antônio de Jesus tem coleta e tratamento de esgoto. Apenas 25%. É um valor muito baixo. É uma porcentagem muito baixa. Quais são as NBRs que vão tratar da coleta do esgoto? Basicamente essas três: 9648, 9649 e 12207. A 9648 vai falar do estudo e concepção de sistemas de esgoto sanitário. Na 9649 vai falar de projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. Então, essas daqui são super importantes, tá? E a 12207 vai falar de projeto de interceptores de esgoto sanitário. Uma coisa que eu não entendo, por que tem uma de projeto de rede e a outra de projeto de interceptor, né? Mas tudo certo, tudo lindo, dá certo. Então, gente, quem puder fazer o download dessas normas, por favor, faça. Basicamente, o sistema de esgotamento sanitário, ele é composto por duas coisas, que são os coletores e os interceptores. Como o nome já fala, coletor é que vai fazer a coleta. Ou seja, é o que vai receber contribuição das casas. Das casas, dos apartamentos, ou seja lá do que for. Já o interceptor é a junção de coletores. No interceptor, não pode e não deve, anotem isso, não pode e não deve, jamais na vida, ter. Ai, meu Deus, vai cair o computador. Contribuição de casas. Só pode ter contribuição de coletores. Certo? Quando a gente fala de coletor, a gente tem o coletor predial, que vai conduzir os esgotos sanitários dos edifícios, conduz até a rua. O coletor de esgoto, ou coletor secundário, é aquele que já está na rua, está passando na rua e vai receber esses efluentes que vêm do coletor predial. Coletor predial é uma tubulação que sai da casa para a rua. O coletor de esgoto é aquele que passa na frente da casa. E, por fim, a gente tem o coletor tronco. É uma tubulação, né, de maior diâmetro que vai receber contribuição de vários coletores de esgoto. E daí ele vai conduzir ou ao interceptor, que tem um diâmetro ainda maior do que o coletor tronco, e, na verdade, e não, né? Ou emissários, que é o caso lá de Salvador. O interessante em Salvador tem o pré-tratamento, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Antes de fazer a liberação dessa água, né, desse esgoto no mar, tem o pré-tratamento. Os interceptores, né, são canalizações de grande porte que interceptam os fluxos dos coletores com a finalidade de proteger os cursos d'água, lagoas, praias, evitando descarga direta. Já o emissário, que é o que a gente tem em Salvador, por exemplo, o emissário submarino, ele faz a condução final dessa água. Geralmente, depois do tratamento
Depois da estação de tratamento de água, a gente tem o emissário. Este emissário, tá? Vai pegar todo aquele volume de água, toda aquela vazão, e vai levar até um corpo d'água. Só que ele leva até esse corpo d'água com segurança. E o emissário não pode, assim como o interceptor e o coletor-tronco, também não podem ter contribuição no percurso. De jeito nenhum, maneira na vida, pelo amor de Deus. O emissário ainda mais, porque imagina-se que a água, dizer, o efluente que está passando pelo emissário, ele já teve algum tipo de tratamento. Aí você vai e faz mais despejo em cima dessa água, então você está comprometendo toda a qualidade do seu tratamento. Então, não pode de jeito nenhum, tá? Os interceptores, geralmente eles levam. Você pode ter ou pode não ter esse tipo de passo, digamos assim, no seu sistema de tratamento de esgoto, certo? Que são as estações elevatórias. A gente só tem estação elevatória quando é estritamente necessário. Aqui em Santo Antônio, para aquela estação principal que fica lá na BR, eu tenho certeza que todo mundo já viu essa estação, a gente tem uma elevatória que vai até lá. Na elevatória, ainda se recebe contribuição de caminhão limpa-fossa. Mas depois da elevatória, não se recebe contribuição nenhuma. Certo, gente? Dúvidas? Beleza. E o que são essas estações elevatórias? Alguém sabe o que é uma estação elevatória? Hein, povo? O que é uma estação elevatória? Me conta aí, pelo amor de Deus, que eu já tô morrendo de sede. Hein, gente, o que é uma estação elevatória? Pelo amor de Deus, me conta. Anderson Luiz, Anderson Elaine, Iacone, Jéssica, Joara, Lara, Lucas, Rebeca. É uma estação de tratamento um pouco mais alto que um pouco mais elevado do que a região, para que essa tubulação não precise ser, tipo, não precisa escavar muito fundo, no caso, né? A rua onde vai ser passada essa tubulação. Você começou muito bem, Anderson. É quando você tem uma diferença de nível da estação de tratamento de esgoto para o seu último ponto. E aí você precisa, como é que eu posso dizer? Vencer esse desnível geométrico, né? Esse desnível topográfico. Então você usa uma estação elevatória. Aí, na estação elevatória, a gente tem um conjunto motor-bomba dentro dessa estação elevatória que vai fazer com que esse esgoto, imaginem como não é maravilhoso lá dentro. Esse esgoto, né, ele tenha condições de transpor essa barreira geográfica, certo? O esgoto, de maneira geral, aprendam isso, guardem isso no No caso, coração. professor, essa bomba seria a sucção ou seria uma bomba? É um conjunto Não entendi. motor-bomba parecido com o que tem na estação de tratamento de água. É porque o da água, tipo, ela empurra a água para a parte mais alta, né? No O caso, como esgoto vai fazer a mesma a coisa. estação elevatória tá lá em cima, tipo, ela sugaria, no Não, caso, esse não, esgoto, não. ou ela empurra também do mesmo jeito?
Não, Anderson. A estação elevatória, ela está embaixo da estação de tratamento de esgoto. Ela está numa cota mais baixa. Entendi agora. Então, ela vai ter que literalmente empurrar o esgoto para cima. Se quebrar a bomba, aí vai ser de fato estar na merda, né? Exatamente. A bomba fica na merda. Agora, imagina você fazer manutenção nessa bomba. Que delícia. Que maravilha. Enfim, vamos voltar para cá, para um negócio. Carol hoje não está na aula, porque se ela estivesse na aula, ela estaria fazendo altas caras e bocas. Até me esqueci o que eu ia falar. Tá. Quando você pensa na coleta de esgoto, a coleta de esgoto é toda feita por gravidade. Lembram lá da explicação que eu dei sobre conduto forçado, conduto livre? O conduto forçado é quando você tem o preenchimento completo da sua seção transversal da tubulação. No esgotamento sanitário, esse preenchimento se dá até 75% da seção transversal. Ou seja, 25% tem que ficar livre. Nada na sua rede coletora de esgoto funciona sob pressão. Tudo é pela gravidade. Primeiro, que pressão é caro. Pressão sempre envolve energia. Pressão é caro. E depois, gente, pensa que pode estourar uma tubulação dessa no meio da rua, sob pressão. Literalmente dá merda no meio da rua. Literalmente. Não é uma coisa muito agradável você ter rompimento de tubulação de esgoto. Deixa quieto se essa tubulação de esgoto estiver sob pressão. Então, o ideal é que numa rede, seja ela só os coletores ou só os interceptores, seja toda por gravidade. Nada seja sob pressão. Justamente por conta disso. Principalmente na cidade. Ai, Carol, mas eu sei que é o sistema lá da Urbis não sei quanto, tem uma elevatória e passa no meio da Urbis. Beleza, gente. Eu tenho certeza que não houve nenhum outro tipo de opção mais econômica para a Embasa. Ou mais segura. Às vezes é necessário você ter uma estação elevatória desse jeito. Tá? Mas não é o ideal. O ideal é que se trabalhe apenas sob gravidade. Aí, como é que geralmente funcionam as estações elevatórias? Inclusive, aqui de Santo Antônio de Jesus funciona assim. A bomba, ela vai, funciona, joga água lá para a estação de tratamento de esgoto, lá para a ET, e daí ela vai e para. Aí vai, começa a receber esgoto, esgoto, esgoto. Quando chega a um certo nível, aí a bomba, ela se aciona automaticamente e aí começa a lançar a vazão, né, para a ET. A bomba, ela não funciona 24 horas por dia. Ela só funciona quando chega um determinado volume lá na estação elevatória, diferente da ETA, que vai funcionar o tempo todo. Ela não para. Isso porque a contribuição de esgoto, ela ainda varia mais do que a contribuição de água. Os receptores, a gente ainda pode ter sifão invertido, assim,
fichinha nas estações de tratamento de esgoto, nas ETs. Gente, barata tá louca. Eu só espero que ela não tenha caçado nenhuma barata. E tem órgãos complementares, que aí vai ser obras, instalações, que compreendem os postos de visita. Gente, trabalhar. Eu dou graças a Deus por eu ter estudado todos os dias, porque se eu tivesse que trabalhar na manutenção de uma rede de esgoto, eu acho que eu não ia viver, não. Porque trabalhar visitando esses postos de visita, esses PVs de esgoto, deve ser uma chora, pelo menos eu ia chorar todo dia. Podem ser também câmeras de inspeção. A gente vai ver cada um desses tipos de órgãos, né? Daqui a pouquinho. Certo. A gente usa muito PV e câmera de inspeção quando a gente pensa em elementos de junção ou mudança de declividade, ou seja, quando a gente tem alteração de diâmetro na tubulação, mudança de declividade, mudança de direção também, que são locais muito propensos a dar problema. Então, aí a gente coloca um PV ou uma câmera de inspeção. E também a estação de tratamento de esgoto, a ET, que obviamente vai ter por objetivo reduzir essa carga poluidora. A carga poluidora, ela é basicamente por conta de matéria orgânica e por conta de micro-organismos, antes de lançar ao receptor final. O receptor final pode ser um lago, uma lagoa, um rio, um mar, seja lá o que for. Barata, você quebrou, barata! Ô, filha! É o nome da minha filha, se chama Barata. A gata, é. Ela quebrou o arranhador. Não, é gata. Não é galinha, não. Ela é linda, Yasmin. Ela é muito fofinha. E a gente também tem as obras de lançamento final. As obras de lançamento final, isso daqui, gente, não é tão simples quanto parece. Não é só colocar lá uma tubulação que vai levar o seu efluente para o receptor final. Não é só o emissário. Isso aqui envolve, às vezes envolve, assim, uma engenharia bem além de mim. Bem engenharia civil mesmo. Quando a gente pensa nos dispositivos fixos, aqui a gente vai ter posto de visita, posto de inspeção, caixa... Esqueci o que é CP. Peraí. Câmera de passagem. Câmera de passagem. A gente vai ter... Acabei de ver um negócio e esqueci. Tubulação de inspeção e de limpeza. Então, tem vários tipos de órgãos aqui no na nossa rede coletora de esgoto, certo? A gente tem também sifão invertido e passagem forçada. Isso aqui acontece quando a gente tem, quer dizer, passagem forçada acontece quando a gente tem uma estação elevatória. O que é um posto de visita? Gente, o posto de visita vai ser aquele ponto onde é possível, aquele poço, literalmente aquela câmara, onde tem a possibilidade do operador ir dentro da minha rede e fazer qualquer tipo de manutenção.
ou seja, permite a entrada de pessoal e de maquinário. A gente vai colocar um PV quando tem a função de interligar diferentes redes de tubulação, ou seja, tem a junção de vários coletores, coloca um PV. Obrigatoriamente. E também, a cada tantos de tubulação, a gente deve obrigatoriamente também colocar um PV. A cada 100 ou a cada 200 metros, a gente coloca um PV para que qualquer tipo de manutenção que a gente possa fazer, ela ser viável. O PV, ele tem essa carinha. Tem o tampão. Esse tampão aqui, geralmente, é uma... É aquelas rodas, né? Aquele tampão mesmo. O nome é tampão mesmo. Redondo, circular, que tem uns 60 centímetros de raio e vai ter a possibilidade da remoção. Aqui a gente tem a escadinha, que são os degraus, que o operador ele vai descer, ele passa pela chaminé e ele consegue ficar aqui no chamado balão. E a partir desse balão é que vai ter aqui o coletor de esgoto bem lá embaixo, bem aqui, ó. E é aqui que ele vai conseguir fazer a manutenção. Às vezes ele não desce sozinho, ele desce com algum tipo de equipamento para fazer a manutenção aqui na rede. E aqui, né, a gente tem tipo uma calha. Esse coletor ele vai ser aberto nesse ponto para que a gente consiga fazer essa manutenção, né? Em caso de entupimento, obstrução, então aqui consegue colocar o mangote e aí fazer todo o trabalho. Então não é uma coisa muito bonitinha, não. Aonde é que a gente vai alocar um posto de visita? Da cabeceira de rede, ou seja, no início da rede. Mudança de direção, alteração de diâmetro. Na alteração de posição, direção de geratriz inferior de tubulação. Nos desníveis de calha. Nas mudanças de material, que isso daqui também é possível. Nos encontros de coletores. Em posição intermediária. A cada 100 metros para a tubulação de 150 milímetros, a cada 120 metros, mais ou menos, para a tubulação de 200 e 600 milímetros, e a cada 150 metros para tubulações superiores a 600 milímetros. Ou seja, em cada um desses casos, a gente deve, por obrigação, colocar um PV. Dúvidas? A gente tem também posto de inspeção. Esse posto de inspeção não permite a entrada de pessoal, permite apenas a entrada de algum tipo de material mesmo, né, para limpeza ou manutenção. É uma tubulação de menor porte, né, ou seja, não vai ser tão grande quanto o PV. O terminal de limpeza vai ser mais ou menos do mesmo tamanho de um posto de inspeção e vai ser instalado na vertical, permite a injeção de água pressurizada para que a gente possa fazer o desentupimento do trecho da rede. Onde que a gente coloca um terminal de limpeza? Início de coletor, mudança de direção, mudança de declividade, mudança de material, nos degraus, mudança de diâmetro e na reunião dos coletores. Câmara de passagem, tá? A câmara de passagem a gente vai colocar apenas em mudança de direção, declividade, material e diâmetro.
Isso quando a gente já tem terminais de limpeza e postas de visita suficiente na nossa rede e a gente precisa fazer alguma dessas mudanças, então a gente coloca câmera de passagem. Para a gente finalizar aqui a aula e eu deixar esse restantezinho de tempo para vocês pensarem e focarem no trabalho, por favor, façam isso, tá? Tem essa ilustraçãozinha. Veja que aqui, em roxo, a gente vai ter a ligação domiciliar, ou seja, o coletor predial. Aqui, a gente vai ter o coletor de esgoto, que é a rede coletora em si, certo? A junção de várias redes coletoras, a gente vai ter o coletor tronco, que leva até o interceptor. Esse interceptor, ele só vai levar até a estação de tratamento de esgoto. A estação de tratamento de esgoto, no momento que finaliza o processo, então a gente tem o emissário, que é isso daqui. O tratamento, a coleta e o tratamento da água, ela vai desde a ligação domiciliar, que começa lá na casa do cliente, e vai até o emissor final. Dúvida, gente? Alguém tem dúvida? Então, gente, eu só vou anotar o nome de vocês e eu peço ajuda para me falar, por favor, o nome dos colegas que já saíram, que eu não vou me lembrar de todo mundo. E aí eu vou deixar esse restantezinho de aula, por gentileza, para vocês acessarem o Classroom e começarem a fazer o trabalho, tá? Explico, Anderson. Deixa eu só acabar aqui de anotar o nome de todo mundo, rapidinho. Deixa eu ver aqui, alguém falou. Breno, Tylon, Victoria. Quem mais, gente? Os nomes que eu coloquei aqui foi Anderson Luiz, Anderson Souza, Elaine, Iacone, Jéssica, Joara, Lara, Lucas Santos, Rebeca, Anderson, Breno, Tylon, Vitória. Teve também Larissa. Isso, Pedro, Rafael. Eu acho que deu, foi todo mundo aqui. 1, 2. Boa, eu também vi que ele estava aqui. Isso, Ana Flávia, verdade. Teve também ela. Quem mais, gente? Alguém lembra de mais alguém? Se alguém lembrar, por favor, me avise que eu vou anotando aqui. Mas eu anotei aqui Ana Flávia e Aristides Neto. Cadê? Anderson me pediu para explicar o trabalho.
Esse trabalho aqui que vocês receberam, é isso aqui que você quer saber, Anderson? Sim, ótimo, beleza. O que vai acontecer aqui? Vocês vejam que tem 5 situações, tá? Vocês vão escolher uma dessas situações. Só vão escolher uma e vão trabalhar apenas com uma situação. Acabou. É só uma, tá? Que nem da outra vez. Eu passei várias situações e vocês escolheram uma. Vamos supor lá, né, que a gente tem lá uma população de 15 mil habitantes, certo? Então, vocês vão ter que assumir algumas coisas. Por exemplo, é uma 15 mil habitantes que tem uma renda mais baixa. Beleza, então, qual que é a vazão para essa população? Qual que é a vazão per capita? A estação de tratamento de esgoto vai trabalhar, vai operar quantos dias, quantas horas por dia? O reservatório, né? O sistema, o sistema de tratamento de esgoto, tá? Ele tem aí uma área de até 100 mil hectares. Uma área bem gigante, ou seja, não vai ter problema aí com a área para vocês, pelo menos prestação de água e de esgoto. A cota do corpo d'água, que é de classe 2, está 85, enquanto que a ETA está a 100 metros. E a distância é 5 quilômetros. Ou seja, aí você já sabe que você vai precisar de algum tipo de motor-bomba para fazer a adução. Certo? Então, aí vocês vão fazer o dimensionamento da vazão de produção, da vazão de água tratada, vão assumir que a ETA consome, não sei, 5% de água, por exemplo, 6%, vocês vão assumir essas coisas, tá? Sim, todo sistema precisa de um reservatório. Então, você vai calcular aquele dia de maior consumo nessa cidade de 15 mil habitantes. E aí você vai colocar lá 1/3 disso daí, ou não, né? Avalie lá na norma. Eu acabei de falar nesse instante na aula que o reservatório, ele quer dizer, quando a estação de tratamento de água funciona 24 horas por dia, o reservatório, ele deve ter 1/3. O índice de perdas, ótimo, você pode assumir o índice de perdas de 35%. Vocês vão assumir vários valores, certo? Agora, o que é que eu quero? É que quando eu for olhar esses valores, é que não sejam os valores muito absurdos. Por exemplo, o índice de perda de 5%, beleza, você está na Alemanha. Não vai rolar. O QETA de 8%, ótimo. Você não vai colocar o QETA de 50%, né? Que aí é meio doido, mas 8% tá perfeito. Aqui o consumo per capita. Você avalia em função tanto do tamanho da sua população, como também, né, no poder aquisitivo dessa população. Vocês vão dar prioridade àqueles sistemas de água que não consomem energia. Vocês vão dimensionar o diâmetro econômico pela fórmula de Hazel-Williams. Vocês também vão dimensionar a rede coletora de esgoto, né? Mas aí eu vou explicar como é que faz isso nas próximas aulas, e também o tratamento de esgoto. Não precisam nem dimensionar e nem me indicar qual é o melhor tratamento de água, tá? Apesar de que vocês conseguem. Porque se aqui tem a classe, vocês sabem qual que é o tratamento indicado. Vocês podem fazer grupos de 3 ou de 4 pessoas, fica a cargo de vocês, e a entrega vai ser no dia 15/6.
A norma, ela informa isso. Eu colocaria um pouquinho mais baixo, viu, Anderson? Eu colocaria em torno de 100 litros por habitante dia. Renda baixa 120, aí eu colocaria mais para uma classe média. Mas aí fica a cargo de vocês, certo? Vocês vão fazer da mesma forma que vocês fizeram a atividade passada, escrevendo tudo direitinho. Tiveram equipes que fizeram assim, um trabalho maravilhoso. Escrevendo tudo direitinho, explicando da onde que veio, da onde que não veio, por que aquilo. Beleza? Então vocês vão utilizar esse restantezinho de tempo para fazer isso, para começar a trabalhar. Boa noite, Anderson. Alguém mais tem dúvida? Eu coloquei seu nome, Joara. Pode ficar sossegada. Gente, vamos lá fazer esse trabalho. Eu vou ficar aqui disponível até as 22, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, queira discutir qualquer valor, eu tô aqui. Enquanto isso, eu vou pegar um tiquinho de água.